Então, o item 18 diz assim para nós: o Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente, e é preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista. Uma linda mensagem, né? Para a gente refletir aí, quando Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos, na realidade ele estava querendo que fosse todo mundo, porque ele sabe que todos nós, não só os pequeninos, mas todos nós já bem grandinhos também, precisamos muito, talvez até mais do que os pequeninos. Estamos precisando muito desse colinho de Jesus para nos fortalecer nessa caminhada que a gente está aqui tentando realizar e chegar lá ao nosso objetivo, né? Então tá aí, gente, material para a gente ler e dar uma refletida depois. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos continuidade à busca de conhecimento, para darmos continuidade a esse aprendizado tão necessário, tão importante para nós, que estamos, Senhor, aqui, encarnados, buscando o caminho certo para chegarmos à felicidade, para chegarmos ao mundo feliz que nos foi prometido por Ti, e que é o objetivo traçado por Deus quando nos criou, chegarmos à grandiosidade como espíritos imortais que somos. Por isso, Mestre querido, aqui estamos, dizendo sim ao Teu chamado, buscando esses conhecimentos tão importantes para todos nós, tão necessários para todos nós. Por isso, nós Te agradecemos e Te pedimos, ampara e fortalece os nossos propósitos, que tenhamos sempre a vontade de estarmos aqui, buscando, aprendendo e principalmente, Senhor, praticando tudo isso que aqui estamos conhecendo. Assim, querido amigo,
pedindo que tu envolvas a todos esses companheiros que aqui estão, aqueles que não puderam chegar, a nossa querida Verinha, Senhor, onde ela esteja, com certeza com problemas e dificuldades de chegar para a tarefa do teu trabalho. Nós te pedimos que a envolva, que a ampare e que a fortaleça para ela chegar em casa e vencer a dificuldade na qual se encontra. Assim, querido amigo, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estávamos aqui esperando a nossa amiga Verinha, não é? Mas até agora ela não chegou. Eu vou então dando início aqui à leitura do nosso texto, né? A gente vai... Ai, está chegando, graças a Deus. Ela está entrando, que bom. Então, nem vou iniciar então, vamos esperar que ela entre com calma. Enquanto isso a gente continua aqui com o pensamento vibrando, para que ela esteja bem, que ela possa realizar aí o estudo, o trabalho, porque afinal de contas vocês já devem estar assim, cansados de ouvir a Beth Rosado na segunda-feira. Então, a gente vai deixar que a nossa amiga faça aí o trabalho. Verinha querida, seja muito, mas muito bem-vinda. Nós estávamos aqui adiantando, calculamos que você tivesse sem dificuldades aí por conta da chuvarada que caiu aqui no Rio de Janeiro. Então já lemos o Evangelho, já fizemos a prece, e assim que você estiver pronta, minha querida, levanta a sua mãozinha que eu passo para você o mic. Deve estar respirando fundo, né? Porque, gente, não é fácil. Aqui no Rio de Janeiro, quando chove, atrapalha a vida de todo mundo. Mas vamos lá, minha amiga, bom trabalho para você. Estudo da Revista Espírita de 1858, de novembro, artigo Uma Noite Esquecida. Estamos em 2012, no mês de janeiro, fazendo esse estudo através da Sala Espiritismo Net Brasil. Temos a ressaltar que esse texto, ele começa na Revista Espírita de 1858, mas ele perpassa por mais 2 artigos da Revista Espírita de 1859, de janeiro e fevereiro. Como vocês vão ver que, se eu não pegasse a Revista Espírita de 1859, o estudo ficaria assim, meio solto. Nós vamos fazer esses 3 artigos hoje, porque trata-se de um romance ditado por um companheiro conhecido por um livro chamado Memórias do Diabo, é Frédéric Soler, romancista e autor dramático francês, que nasceu em 1800 e desencarnou em 1847, desencarnou novo. E o título que ele dá é Uma Noite Esquecida ou Manusa, a Feiticeira. E há aqui um parêntese de Kardec, escrito 12ª Noite dos Contos Árabes. Por quê? A gente já ouviu falar sobre isso. As 1001 Noites, aquelas historinhas populares, aqueles contos árabes compilados a partir do século IX, eram histórias do Médio Oriente, lá do sul da Ásia, e que aquele espírito daquele sultão que mandava matar depois de ter a noite com as suas mulheres, mandava matá-las, que Sherazade fica contando historinhas para ele, os contos, para também não ser morta. Todo mundo já ouviu isso na sua infância, ou não?
Não. Ninguém responde na área de texto. Ah, eu pelo menos sim. E aí, Kardec aproveita e bota. Bom, se lá eram mais 1001 noites, essa é a 12ª noite dos contos árabes, que era um conto que foi sendo falado por Frederic. Eu sou ótimo em francês. Solier. E aí há uma explicação. E que a gente vale lembrar sobre as manifestações espíritas que eram realizadas por volta de 1856, lá na casa do senhor Baudin. Alguém lembra sobre esse assunto? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos e faz aquele link com aquele livro maravilhoso, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, de Canuto de Abreu, em que ali tem contado como aconteceu lá o lançamento do Livro dos Espíritos, e as médiuns utilizadas naquela época, que eram jovens, se reuniram no tipo um coquetel, vamos dizer assim, que Kardec deu na sua casa. Quem não leu esse livro, vale a pena ler. É uma coisa assim meio romanceada, mas que traz assim encantamentos sobre o conhecimento dessas médiuns, né? Nós temos também história do espiritismo, algumas coisas a respeito. Tem aquele livro As Irmãs Fox também, né? É bom a gente estudar esse histórico passado dessas manifestações, que aí a gente vai vendo como Kardec, como magnetizador, estudante de magnetismo, chegou a esse povo, né? a esse grupo que, de alguma forma, não brincava tanto com os espíritos, mas se reuniam e permitiam que viessem mensagens que ora vinham espíritos mais sérios, ora vinham alguns galhofeiros, alguns assim espíritos, vamos dizer, como aqui diz, né, com pilhérias finas. E Kardec classifica Frederic Solier como um desses espíritos de pilhérias finas, né? Nós, se formos lá no Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, quando fala dos grupos que Kardec didaticamente organizou sobre da 100 em diante, nós vamos ver que existem espíritos de terceira ordem classificados como imperfeitos. Mas tem ideias e sentimentos mais ou menos elevados, uns não fazem o bem nem o mal, né? Mas que eles têm várias classes, se assim pode dizer, né? E Kardec classifica em 5 classes. Espíritos impuros, que são os mais inclinados ao mal, né? Tem os levianos, que são ignorantes, astuciosos, zombeteiros, se metem em tudo, né? Ele coloca aí os duendes, diabretes, gnomos, trasgos, né? Os nomes que se deem, né? Que frequentemente se acha sobre, assim, a dependência de outro espírito superior a eles, mas não superiores como um todo, né? E que fazem deles criados. Isso eu estou trazendo aqui porque no decorrer da história nós vamos dar de cara com um dos personagens que é um gnomo. Tá? Então é interessante que a gente lembre por que Kardec trouxe essa historieta dentro de tanta seriedade que são os demais artigos da Revista Espírita de 1858. Também nós vamos ver que tem os pseudos sábios, os espíritos neutros,
e batedores e perturbadores, que a gente estudou bastante aqui naquelas manifestações, né, físicas, né, que nós tivemos aí módulos referentes a isso, aos batedores, né, os espíritos batedores. Que nós estamos acabando o estudo da Revista Espírita de 1858, para março começarmos a de 1859, também em módulo. E aí nós vamos lendo aqui que esse espírito se apresentou, Frederico Soleil, visitas inesperadas, e o passatempo era agradável a todos. E aí, não se... Como o espírito familiar, que ali naquela casa, vamos dizer assim, era quem fazia as honras, quando ele chegava, deixava ele escrever, já que não era nada tão ruim assim. E Kardec comenta que quando se faziam perguntas a ele sobre coisas mais complexas da filosofia, ele dizia que ele tinha conhecimentos insuficientes para isso, ainda estava muito ligado à matéria e que preferia as coisas alegres às sérias. Isso está nesse primeiro parágrafo do prefácio do editor. Então, a gente já vê que é um espírito consciente de suas limitações. Ele não é um espírito brincalhão que vai se aproveitar levianamente apenas daqueles momentos e dos médiuns. Não é um pseudo-sábio, né? Não faz o bem, mas também não faz o mal. Eles são apegados às coisas desse mundo, coisas, alegrias grosseiras, sentem saudades. É o chamado espírito neutro, está lá na escala espírita, no item 105. E como em determinado momento Kardec, como que justificaria, né, ter colocado esse artigo, dizendo para nós que quem sabe tira proveito dessas questões aqui apresentadas, eu procurei tirar proveito, né? Kardec fala isso para a gente. Então, eu procurei tirar proveito, porque ele não botou à toa esse texto aqui para nós. Por isso que eu fiz um amparo com o Livro dos Médiuns e com o Livro dos Espíritos, tá? Minanil está botando aí na área de texto para quem não tem o texto. E ele diz que o médium que servia de intérprete a esse espírito, isso querendo inicialmente, nesse prefácio do editor, vamos dizer assim, deixar bem claro que não era um espírito que não se devia dar atenção, assim, valor ao que ele trazia. Porque a médium é uma médium séria. E ele coloca que a médium, que é uma das filhas do dono da casa, ela não tinha, assim, absolutamente, era passiva, ela não tinha a menor consciência do que escrevia. E ele aproveita esse momento para dizer que mais tarde o médium se serviu da psicografia direta, mas que inicialmente o meio mecânico era a cesta de bico. Então, se nós formos lá no Livro dos Médiuns, né, quando fala, primeiro nós vamos olhar não a formação dos médiuns, mas os tipos de médiuns. O capítulo é o 16, médiuns especiais. Eu vou pegar aqui, antes disso, um minutinho. O capítulo 15 do Livro dos Médiuns, que traz os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos e tal,
e vou ler para vocês um pouco do Livro dos Médiuns 179, que era o caso da Carolina Baudin, médium mecânico. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre os objetos. Aí ele vai dizendo, e isso que traz aqui em teoria, Kardec traz observando exatamente essas reuniões em 1856, lá na casa do senhor Baudin, depois com as irmãs Fox, e assim por diante, né? Depois a gente lê lá em Obras Póstumas que com a presença de Kardec, ele começou, aí Hippolyte Léon Denis Rivaio, né? Ele começou a colocar um direcionamento sério naquelas reuniões, né? E aqui diz, quando na 179, lá no segundo parágrafo, que quando o espírito atua diretamente sobre a mão, ele dá a esta uma impulsão completamente independente da vontade. Ela se desloca sem interrupção e, apesar do médium, enquanto espírito tem alguma coisa a dizer, não para. Só termina quando o espírito quer parar. Era o caso de Carolina. E depois, é interessante também a gente pegar aqui no Livro dos Médiuns, então, essa observação também que Kardec fez e que está aqui na Revista Espírita 1858, corrobora para a gente ter o Livro dos Médiuns em 1861, não é? 58 é a revista, 59, não, 61 acho que é o Evangelho, 59. E aí a gente também vê a importância que é termos a base doutrinária para depois pegarmos qualquer... Ficou baixo? Posso... a gente ter assim, qualquer noção. Sem a noção da doutrina, a gente não consegue fazer uma base para entender esses casos. Então, nós temos que ter o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e aí a Revista Espírita, e colocando em sequência, né, o Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, Obras Póstumas. A gente estuda aqui, né, para poder discernir as coisas e não ficarmos apenas nos achismos, não é verdade? Então, quando lá no capítulo 12, Kardec traz a pneumatografia ou escrita direta, não confundir certas coisas com o capítulo 13, que é a psicografia direta. Escrita direta é aquilo que teve lá nas tábuas, né, dos mandamentos lá. Que apareceu escrito lá direto. Isso se não teve inscrição lá de Moisés usando diretamente, sendo usado como médium diretamente. A psicografia direta está no capítulo 13 do Livro dos Médiuns. E a gente só vai ler algumas coisinhas para corroborar com isso que está colocado aqui. Tá? A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. Difere da psicografia, em que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita produzida pela mão do médium. Então, vocês estão compreendendo? Alguém tem algo a colocar? Dá para fazer essa distinção? Então, é um médium mecânico que escreve diretamente, sendo utilizado pelos espíritos. Certo? Só para a gente ficar com isso bem claro em nossas mentes. Vamos continuar então. Então, ele vem dizendo sobre como é que eles têm certeza que o autor
né, Frederic Solier, é Frederic Solier. Não só porque ele disse que era, ele diz aqui para nós, principalmente por uma série, e isso está aqui no terceiro parágrafo, por uma série de gestos, de fatos que ele se referiu, e mesmo um dia em que pediram-lhe o seu retrato, e o médico que não sabia desenhar e que jamais tinha visto um retrato dele, fez um esboço de uma semelhança impressionante. Então, quando se fala nisso, a gente está tratando do que está lá no livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, desculpe, no capítulo 26, peraí, não, 24. Identidade dos espíritos, provas possíveis de identidade. E que a gente também só vai lembrar aqui um pouquinho, né, para fazer esse link com essa questão desse companheiro. Tá? A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, de fato, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes emprestados. A identidade do espírito dos personagens antigos é a mais difícil de constatar. Muitas vezes ela é até impossível e ficamos reduzidos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. E aí ele vem mostrando essa questão da linguagem, que é o que Kardec se refere aqui a Solier. Mais adiante, né, ele coloca uma observação, que esse espírito só aparecia quando determinada pessoa estava presente. Quando ela não vinha, ele não aparecia. E que o mais, assim, vamos dizer, que chamou atenção, que mais chamou atenção, é que essa pessoa faltava muitas vezes. Quando o espírito entrava com ela e saía com ela, ele continuava o romance do ponto que ele parou. Mesmo passadas semanas, dias e tudo. Né? Então, isso é mais uma prova de que é do espírito. Né? A gente esquece tudo. Né? Eu, se não tomar cuidado de anotar, eu esqueço até o capítulo do livro que eu estava lendo. Aí ele coloca que esse espírito um dia disse que ia dar um romance, e começou um romance promissor. Está lá no 5º parágrafo desse prefácio. Um romance druídico. A cena se desenrolava na Armórica, no tempo do domínio romano, só que depois ele parou, depois de uns 5 capítulos, e disse que ia dar muito trabalho. Então, que ele ia editar outro mais fácil. Então, nós já vimos que, apesar de não ser um espírito leviano, era um espírito neutro e não estava assim muito afim de mudar moralmente, se esforçar, não. Eu lembrei da gente, sabe? Quando eu vi, gente, que eu tinha que resumir esses 3 artigos em em 1 hora, eu digo, caramba, como é que eu vou fazer tanta coisa escrita? Só que a gente tem preguiça de ler, né? Que depois que a gente começa a ler, vê que dá. Então a gente ainda é meio preguiçoso. Eu prefiro falar do que escrever, porque falar eu falo mais rápido, escrever dá um trabalho. Então eu dou opção de aulas, mas na hora de transformar essas aulas em artigos escritos, então a gente não é um espírito leviano, mas também o espírito superior dá de 1000 nisso na gente, né? E aí ele deu o título, aquela coisa e tal, e a gente aí começa Uma Noite Esquecida. Passa-se em Bagdá, né? Uma mulher do tempo de Aladino, uma velha chamada Manusa, do tempo lá do palácio da sultana Scheherazade. E a Manusa é a feiticeira das mais terríveis. E aí eu lembrei do Livro dos Espíritos, né?
quando lá dentro, lá atrás, a gente trata um pouquinho dessa questão de talismãs, de pactos, né? E que a gente vai dizer, mas a gente não acredita mais nesse negócio de feitiçaria, não. Hein, velho? Olha, esse negócio do que tem lá na intervenção dos espíritos em nossas vidas, acho bom a gente não desprezar isso assim, não, hein? Não com toda essa indumentária que é trazida aqui para nós, né? De castelos, subúrbios apavorantes, o terror, uma mulher muito velha e feia, mas o poder oculto da influência de espíritos. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permite. Começa por aí. Então, se a gente tem fé, se a gente também se esforça em mudar, né, moralmente, a gente está amparado pelo nosso próprio esforço de melhoria íntima. E depende do que a gente quer quando vai a uma casa espírita, vem aqui buscar um atendimento fraterno, um médium, ou vai para o SPR fazer perguntas, tirar dúvidas. Qual é a nossa intenção? Quantas vezes a gente vê companheiros entrando aqui só para tumultuar? A gente faz perguntas que já sabe as respostas. A gente vê isso nas casas espíritas que tem o receituário mediúnico, como o Centro Espírita Leão Denis aqui no Rio. Tem pessoas que escreve o assunto num horário, no outro horário escreve de novo, para ver se o espírito responde a mesma coisa. Então, quando diz aqui que uma pessoa que buscavam essa feiticeira, eram pessoas ou que queriam dinheiro, ou que queriam a mulher do próximo, ou que queriam saber se o marido era fiel, ou se coisas do mundo, né? Nós ainda estamos buscando os médiuns para esse tipo de questão. Concordam? Pode ser que nós já tenhamos buscado ou estejamos buscando para outras coisas. Mas olha que eu já fiz essas perguntas ao plano espiritual. Fulano está me envolvendo, é trabalhador da casa. Eu sei que essas perguntas não se devem fazer, mas eu estou muito envolvida e eu gostaria que me dessem um apoio, porque eu estou receosa de ser uma tentação, uma paixão. Não. E os espíritos são tão bons, né? Aí diz, olha, minha filha, isso aí não faz parte do seu caminho, não. E aí a gente, olha só, esse médium não prestou atenção, esse espírito não é de nada. Aí, quando vem a coisa acontecer, aí a gente, bem que me disseram, bem que mamãe avisou, às vezes a gente diz assim, né? E aí ele vai descrevendo ruídos. Não, aí uma pessoa vai se aproximando desse local aterrorizante, onde mora esta feiticeira. Vamos ler um pouquinho aqui, na 552 do Livro dos Espíritos. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, poder de que podem fazer mau uso, se seus próprios espíritos forem maus, e podem ser secundados por outros maus espíritos. Mas não criais nesse poder mágico pretenso que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então, companheiros, vamos entrar no capítulo, na segunda parte dessa historieta com essa visão, né? A ideia do sobrenatural, que ele fala, um ambiente tumultuado, luzes correndo de cima a baixo da tal casa, mato alto, matilha de cães latindo, né? E de repente, quando ele chega perto, as luzes se extinguem, abre-se a porta e tudo para. Vou perguntar a vocês, isso é imaginação ou isso é possível de acontecer?
Hein? O estudo é interativo. É possível as luzes apagarem e acenderem, portas abrirem e fecharem, ouvir-se barulhos de cães? Isso é verdade ou é mentira, ou é imaginação? A Mana diz que é possível. Beth Rosado diz que com certeza. Né? Mas alguém se habilita a discorrer contra? O pessoal está estudando bastante aqui o livro dos médios, né? Savabona também acha. Isso é possível, se existe um médio, Líria. Um médio de efeitos físicos, né, Líria? Um médio de efeitos físicos, por perto. Não é verdade? Então, é possível de acontecer, sim. Né? Muito bem, vocês estão bem estudadinhos. A gente viu isso aqui naqueles aqueles casos da revista espírita anteriores. Né? O tambor de Berezina, não é o tambor de Berezina? O castelo de não sei aonde, o hospital de não sei o quê. Nós estudamos aqui durante esses 2 anos. E aí diz aqui, ó. Certos espíritos... em outro momento aqui no Livro dos Espíritos. Que sentido se deve atribuir ao qualificativo de feiticeiro? Está lá na 555 do Livro dos Espíritos. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou a segunda vista. Então, eles fazem coisas que não compreendeis, vós os julgais dotados de um poder sobrenatural. Então, esses efeitos, assim, sem mais nem menos, sei lá, é mais uma coisa de espírito ignorante. Isso, é verdade, Líria, é verdade. E aí a história que ele vem contando trata desse tipo de espírito. Aí ele vai trazendo que esse visitante, que eu vou resumir, vê vários livros de magia em cima de uma mesa, depois se aproxima e vê uma pessoa que tem assim uns olhos terríveis, um rosto encarquilhado, aquela coisa da bruxa que a gente já viu, né? E ela diz para ele: aqui estás, senhor Nureddin. Aí começa a dizer: queres isso, queres dinheiro? Ué, mas você tem dinheiro, tem beleza. Você quer um filtro para a sua fortuna? Porque é isso, né? Aí, quando viu que não era nada, já disse: precisa de algum remédio, não sei o quê? Bom, vamos ver o que precisas. E aí, ele conta que os jardins dele, do palácio dele, ele é muito conhecido lá, família de nome. E aí ele escutava a pessoa cantando uma música maravilhosa. Um dia ele resolveu pular os muros do local. Aí ele encontra a preferida, a sultã preferida do sultão. E aí, no início, eles só ficam cantando, falando sobre música, né? Era a preferida lá do sultão. E as 2, 3, 4 primeiras noites foi assim. Mas depois, ele diz: a música é a voz dos amantes. E depois do 4º dia, não fomos mais estranhos um ao outro. E aí acaba esse texto de 1858, de novembro. Eu digo: não vou parar aí não, parece história em capítulos. E aí eu fui buscar em 1859. Que eu já sabia que ele bota lá, continuava, não continuava em dezembro, eu fui para janeiro de 1859 e ela continua lá. E aí há uma observação que fala do estilo que é coerente, colocar algarismos romanos, que o observador, como nós, nada seria inútil, e como isso valeria a pena para até a gente fazer um estudo aprofundado da ciência espírita, ele colocou nessa revista a continuidade. E aí ele vai falando lá até que um dia o sultão pegou eles no flagra, o sultão e o grão-vizir.
E aí, nós vamos vendo que o sultão fica encolerizado, né? Melhor dizendo. E quando ele viu quem era o acompanhante, o amante lá da Nazara, a mulher a preferida dele, ele pensou nos problemas que ele teria com a família desse rapaz. E aí o que ele fez? Deixou o cara de lado, pegou, foi a Nazara. Levou ela consigo, né? E ele contando, a feiticeira diz para ele, mas você não fez nada? Você parece que não tem coragem. Aí começou a espinafrar ele. Se a gente pode falar assim. E ele começa a mostrar para ela tudo que ele tentou. Ele ofertou joias, dinheiro, camelos, palácios, para que o sultão entregasse a gazela a ele. Mas o sultão desprezou. Aí ele falou em outras coisas, fez ameaças, e nada, ele não teve medo das ameaças. Ele tentou entrar no palácio, corrompeu escravos, mas não conseguia chegar até ela. Bom, aí quando a feiticeira viu a sinceridade do rapaz, o que ele fez? O que ela fez? Tudo bem. Se você tiver a força de suportar a prova pela qual farei você passar, eu te ajudo. Aí eu parei aí. Eu digo, peraí, Kardec está botando isso para a gente pensar. Primeiro, esse caso me lembrou o caso de quem? Quem lembra? Quem lembra? Hein? Esse caso, vamos melhorar a pergunta. A atitude do sultão diante de pegar a esposa, uma das esposas, a preferida, no adultério, nos lembra o quê? Principalmente quando ele vai pegar ela para mandar matá-la e deixa o homem livre. Sim, traição. Mas o que nos lembra dos ensinamentos do Cristo? A mulher adúltera, gente. Vê se o pessoal queria apedrejar os homens que estiveram com ela. Ou quem pegaram com ela. Não. Queria apedrejar ela. Então aqui esse conto, né? Atirar a primeira pedra é nela. Ah, não, peraí, não vou me comprometer com esse homem famoso aqui. Deus me livre, a família dele. Eu vou até deixar de ser sultão. Que eles têm poder econômico. Quantas das vezes a gente acaba não julgando o outro, que é mais assim, fraco, e deixando os vendas impunes, né? A nossa Constituição muitas vezes é assim. Pega o drogado e custa chegar aos grandes, aos que têm o poder aquisitivo para manter tudo isso. Olha o drogado ou o alcoólatra, o viciado, como um marginal. Sim, ele está à margem das leis de Deus e da sociedade. Mas por quê? E o que fazer? Apedrejar? Ou prevenir para não acontecer, e já que aconteceu, tentar dar oportunidades? E, de certa forma, é o que esta feiticeira faz aqui. Ela tenta dar oportunidades. E aí ela atravessa com ele um pátio sombrio, cheio de objetos horríveis, serpentes, sapos, aquilo tudo que a gente... Gato preto, né? E ela ia passando no meio daqueles animais imundos com ar de superioridade. Essa ideia dos símbolos de magia que nós temos, né? E, ao meio da sala, havia um rescaldo aceso num tripé, um grande vaso, me lembra mesmo o caldeirão da bruxa, da feiticeira, ou o caldeirão lá do inferno, da ideia que a gente traz do inferno, ainda a ideia que plantou na nossa cabeça, né?
E como o espírito adora fazer correlação errada, a gente às vezes compara com o umbral. Não é verdade? Os espíritos já disseram que não dá para fazer essa comparação, não. Senão a gente vai fazer um lugar circunscrito para determinadas coisas, né? E a visão de umbral é muito mais ampla. Apesar da gente ter as colônias espirituais por aí. Aliás, um dos encontros do Centro Espírita Leon Denis desse ano vai tratar das colônias espirituais. Eu acho que é o de Bezerra de Menezes, em agosto. Não percam. E isso vai para o YouTube. É bom que quem ouvir terá mais essa divulgação. E aí, no meio daquilo tudo, né, quando tem uma poltrona lá que quando ela senta, ela desaparece, e aí Nureddin fica preocupado, ela manda ele sentar nessa poltrona, e quando ele senta, tudo se modifica. Tudo se modifica em volta. Há um outro ambiente. A sala se povoa de figuras brancas, a princípio, apenas visíveis, e que depois pareciam de um rubro sanguíneo. E aí as coisas vão mudando. E aí, no meio daquilo tudo, a feiticeira chama um lá. Vem cá, diabo, tu que me segues. Olha, é um negócio difícil, hein? E o tal do diabo é um gnomo, é o Tanapla. E aí ela fala para ele, né, e tal, aí a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando fala, a gente viu lá na 100 e qual, quem lembra, sobre os espíritos da escala espírita, considerados gnomos, levianos, né, que fazem aquilo que mandam. Na escala espírita tem, acho que é o 103 da escala espírita, mais ou menos por aí. Mas nós vamos ver também que esses espíritos aqui, como ela quer o bem lá do tal do Nureddin, ele mostra o lado bom dos gnomos. Ele não vai mostrar em nenhum momento maldades. Então, essa espécie de anão faz o Nureddin ir embora. Quando o Nureddin chega na casa dele, ele vê lá esse anão que ele não tinha visto lá com a feiticeira. E aí o anão manda ele seguir, manda ele fazer assim, umas mudanças de trajes, e disse que quando ele botasse aqueles trajes, ele ia virar sultão, o Tanapla ia virar não sei o quê, e eles iam passar pelo meio de todo mundo, né? Não ia ter dificuldade, e ele ia levar umas mercadorias para vender, nesses vestidos maravilhosos se transformariam as pessoas que os vestissem, e parará, pão, pão, queijo, queijo. E isso termina o segundo capítulo dessa historieta trazida por Frederic Solier. Aí nós vamos lá no terceiro capítulo, para fechar o estudo. Mas antes, eu vou lembrar uma coisa a vocês. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o poder de o efeito das fórmulas e práticas com o auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Esse efeito é o de torná-las ridículas, se têm boa fé. No caso contrário, são malandros que merecem um castigo. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há palavra sacramental alguma, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Tá? E certos espíritos não têm eles próprios ditado fórmulas cabalísticas? Sim, tem espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que vos prescrevem certos atos, como é o caso aqui, ou com o auxílio dos quais fazeis o que chamais conjuros, mas ficai bem certos de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Então, veja bem, pelo que a gente estuda no Livro dos Espíritos, até agora aqui era pura brincadeira, né?
pura brincadeira, esse uso do magnetismo. E é uma doutrina espírita que vai nos mostrar que isso não é brincadeira. E que são espíritos que querem zombar, querem brincar. No caso aqui, como é uma história não verídica que ele inventou, nós não vamos encontrar essas questões dessa forma. Nós vamos ver agora no final. Nós vamos ver que o Nureddin, Nazara lançou, a Nazara, quando viu, pensou que era o sultão, mas era o falso sultão. Nazara depois descobriu que era Nureddin, seguiu ele, né, transpuseram as portas do palácio, aí tudo voltou ao normal. Aí ele foi cercados lá, né? Mas acontece que Tanapa estava por detrás fazendo tudo que dava para eles acabarem conseguindo chegar aonde eles queriam. Até que eles foram levados para um castelo lá subterrâneo, que Nureddin levou, que Tanapa levou, e Tanapa foi lá foi preso pelo sultão, e Nureddin, apesar de hesitar, cumpriu. Fizeram um ar de dúvida, mas Tanapa objetou-lhe que não compreendia sua dúvida, depois do que por eles havia feito. Aí aqui eu parei também para pensar. Olha só, olhando metaforicamente, que é metaforicamente o que a gente está vendo aqui, o poder da fé. Lá na feiticeira, quando a gente está com uma dor, a dor nos leva a procurar coisas do arco da velha, como a gente diz, né? Assim na gíria, né? A dor nos movimenta, nos leva à busca. E a gente tem que ter cuidado ao que a gente busca. Quem procura, acha. Então, depende do que eu estou procurando, eu vou achar. No bem ou no mal. Vocês concordam com essa colocação? E que, de certa forma, concordam ou não? A gente, quando vai para a casa espírita, eu fui desesperada. O que me dissessem lá, eu nem raciocinava, eu fazia. Ainda bem que eu fui para uma casa séria. Então, a feiticeira aqui também representa, se a gente quiser abordar assim, o tanto de fé. Ele teve fé na tal da feiticeira. Ele ficou apavorado, ele teve medo. É como a gente tem medo das manifestações espíritas, mas quando diz assim, olha, você é médium, tem que estudar, tem que trabalhar. Tem que ter disciplina, eu não quero isso não. Aí a gente vai teimando. Mas tem uma hora que muitos de nós cansa e enfrenta. Até ver se é verdade ou não, né não? E se põe às provas. Mesmo que digam, como disseram para Kardec, olha, você vai passar por isso, está lá em Obras Postas, por isso, por isso, por isso. Se você falhar, outro já está sendo preparado para fazer a tarefa. Você vai seguir ou não? Não é verdade? É livre-arbítrio. E ele fez tudo lá que a feiticeira mandou, e mesmo numa hora lá duvidando do tal gnomo, ele acabou fazendo. Porque, de certa forma, o gnomo era o intercessor, não, era o representante da feiticeira que ele teve fé. Então, muitas das vezes, a gente não consegue ir a Divaldo, mas vai a outros médios que têm seriedade, estudo, e são cercados de espíritos que o amparam no bem. Muitas das vezes a gente fica perguntando tudo ao plano espiritual da casa que a gente frequenta, ou ao guia do amigo, quando a gente tem guia. Então isso me fez lembrar isso, né? O duvidar, o hesitar, o cuidado, né? Com as dúvidas. Mas também
Pedi e obtereis, busca e acharás, batei e abrir-se-vos-á, mas cuidado onde você está batendo, o que você está buscando e o que você está pedindo. Mentor, Líria, não é babá, mas também é melhor a gente pedir ao nosso forças para aquilo ou para aquilo do que ficar pedindo tudo ao plano espiritual. Do outro. A gente esquece do nosso. É isso que eu quis dizer. Não é pedir tudo, não. Mas, quando a gente pede e vê que a coisa não chega como a gente quer, não temos que hesitar na fé. Temos que entender a situação. Não é não? Entender a situação. Pensar, né, nas provas, nas tarefas, na escolha das provas, pensar que somos amparados de qualquer forma, que não há cruz maior que no que possamos carregar. Exato, entendi, Líria. A gente também não pode fazer dos espíritos babá, né? Nossos. Então, esse cuidado aqui é importante. E aí a gente vai vendo que o Tanápula envolveu o sultão com inteligência. Ele disse para o sultão que, olha, você não sabe o que te espera se não dizes a verdade. Olha o que te espera. Nazar é filha da fada negra, do gênio da grande serpente dos infernos. Naquela época, e para muita gente isso hoje é um assombro. Eu estive com uma pessoa da minha família nas festas de fim de ano e eu falei assim, mamãe, para de ser doida, mamãe. Eu, hein? Brincando com a minha mãe que estava... Ela, custa, meu Deus, sai de ré, não sei o quê, falou por de coisa, está amarrado, sei lá o quê. Que foi? Não fala isso com a sua mãe. Eu nem me lembrava qual era a palavra que eu tinha falado. Isso atrai, isso não sei o quê. Isso... Então, hoje a gente ainda tem isso. Teve uma outra palavra também que foi usada, assim, por uma pessoa também da família. Ai, meu Deus, meu marido vive me atormentando. Pronto, a outra pessoa quase está falando do meu filho, que ele é isso, que ele é aquilo, porque era filho dela. Né? E não era o caso. Então, quando ele disse isso para o sultão botou as barbas de molho. E disse que a presença dela ia ter pragas inimagináveis, chuva de serpente, eclipse do sol, lua azul impedindo os amores noturnos, os desejos dele seriam contrariados, as mulheres dele envelheceriam antes que passasse uma lua. Ele disse, mas se o senhor quiser, eu sei onde está Nazara. Mas olha, cuidado. Aí ele diz, mas há um meio de o senhor se livrar disso, é dá-la para Nureddin. Sabe por quê? O senhor não sabe quem é Nureddin? Não é o que o senhor pensa, não. O ricaço só bonito, dono do poder, não. É filho da feiticeira Manusa, do gênio Rochedo. O sultão, gente, ficou apavorado. É como a gente diz, quando alguém quer nos apavorar, começa a falar, ih, tu viu o que o espírito falou para fulano? Tu viu o que aconteceu com ciclana depois que ela entrou para a doutrina espírita? A vida dela deu um nó. Vocês já ouviram isso na vida de vocês? Não ouviram? Eu já ouvi. Tua vida não vai para frente mais. Parou nisso. Eu digo, mas parou como? Eu estou com saúde. Quando tem doença, tem um plano de saúde. Né? Você não... Ou então assim, o que adiantou isso? Você não melhorou em nada. Continua ansiosa, nervosa, chata, autoritária, mandona. Né? Pois é, a Beth já ouviu que está possuída por causa da religião. Então, a gente tem essas questões, né? E aí, a gente vai ver lá embaixo, e a gente já está lá no parágrafos finais, lá do 9 e 10, da historieta, e nós vamos ver que o sultão ficou meio aterrado, mas não obedeceu ao Tanápula. Não obedeceu.
E aí eles fizeram um movimento, o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu tivesse querido roubá-lo, a terra. Depois ouviu-se um grande ruído, e de uma montanha à entrada da cidade saiu um gigante armado, dirigindo-se para o palácio do sultão. A gente sabe que esses fenômenos podem ser produzidos, né? E aí, meu filho, o sultão ficou muito calmo. Tremia assim como uma folha verde. E aí, meu filho, príncipe, disse, não digo muita coisa da primeira vez. Apenas te advirto, faz o que Tanápla te aconselhou, para ficar protegido. E se retirou. O sultão ficou aterrado, mas depois ele refez do susto e começou a deixar lá, né, correndo atrás lá da ex-esposa e correndo atrás lá do menino, querendo pegar eles e deixando o Tanápla lá preso lá na prisão. Aí, minha gente, olha, aconteceu uma coisa terrível. Apareceu às portas da cidade um exército que parecia saído debaixo da terra. Os soldados vestiam peles de toupeira e tinham como escudos cascos de tartaruga. Usavam machados de lascas de rochedo. O sultão quis entrar nos seus aposentos, mas os guardas adormeceram, as portas se abriram por si mesmas, e o exército... Aí veio lá o cara, vim dizer-te o seguinte, vendo a tua teimosia, Tanápla nos mandou procurar-te. Ao invés de ser o sultão de um povo que não sabes governar, vamos conduzir-te para o meio das toupeiras. E aí, apavorado, o sultão preferia resistir. Apenas que... Aí ele, não vou deixar para lá, largou de mão, mas fez uma condição, que o casal não morasse mais ali no reino dele. Né? Isso me lembrou, terminando assim nossos estudos de hoje, as nossas teimosias diante das orientações espirituais. Às vezes, lá em 1970, lá vai fumaça, um espírito, através de um médium sério, nos disse que nós tínhamos que trabalhar na cura, na divulgação, no atendimento, na incorporação, e nós não demos bola. Né? E a coisa vai se passando. Ah, mas eu tenho exemplos disso na família, né? E aí a gente vê que tem uma cunhada que tem mediunidade de cura e não aceita. Foi para a Umbanda, saiu, foi para o budismo, saiu, foi quando foi conhecer a doutrina espírita, e tem que estudar livro grosso, não quis. Aí foi parar na doutrina evangélica, mas nem lá ela consegue ficar. E aí vive passando mal do coração, vive internada, vai para o CTI, não sei o quê, pressão vai a 24 e desce para 8, e a dor no braço, porque ela vai querer trabalhar, ela é cabeleireira, aí quando a vida está caminhando, perde tudo, porque ela fica com dor no braço, dor no ombro, dor não sei aonde, não consegue ficar em pé para trabalhar, não consegue pegar uma escova, não consegue nada, e aí vai para os médicos, o médico diz que ela não tem nada, conclusão. E eu digo, mas minha irmã, vai lá ser obreira, eu nem mando ela para a doutrina, não. Ah, só depois, se o Deus que você conhece manda a gente primeiro trabalhar para os outros, para depois ficar bom, esse Deus eu desconheço, eu não aceito. Foram as palavras dela. E está assim há mais de 20 anos. A cada dia piorando mais. A vida deles sobe e desce, mas não por causa só disso. É porque ela acaba ficando impossibilitada de trabalhar. Trabalho mesmo, trabalho comum. Porque agora, esses fluidos que ela combinou na escolha das provas, e que para passar por situações do bem, acumularam em seu organismo e lhe fizeram mal. E aí agora já está no mal físico mesmo, não está só na marcação, não é só espiritual, já tem problemas físicos. Aí o coração está grande, aí não sei das quantas. Então, gente, esse estudo me fez trazer para vocês essas recordações. E aí, no
o sultão, então, fez essa condição. Aí o casal entrou pelos jardins deslumbrantes de onde eles estavam lá do palácio, encontraram uma dama em toilette magnífica. Não era a Manusa suja e decrépita, era uma senhora de certa idade, bela, de porte magnífico, e ela disse: eu te prometi ajuda e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa. Estás no fim de teus males e vais receber o preço de tua constância. Isso eu achei importante. Por quê? A cada um de acordo com suas obras. Eu lembrei. Ele fez o esforço, ele acreditou, ele correu atrás, ele duvidou, mas ele repensou, né? Não ficou só que nem Tomé, querendo ver para crer, não ficou negando que nem Pedro só, mas trabalhou que nem eles. E também, ela diz aqui uma coisa, há uma condição: vai receber o preço de tua constância. Isso quer dizer o quê? Determinação, gente. A gente mas está tudo ruim, vou largar para depois voltar. Olha, depois eu volto para o trabalho que a minha vida está um nó. O nosso companheiro, Paulo Cordeiro, que desencarnou há pouco tempo lá do Leão Denis, ele dizia uma coisa que eu não esqueço. Se eu estou doente, eu corro para o Leão Denis, centro que a gente frequenta. Se eu estou bom, aí é que eu vou mesmo. Ou é o contrário, se eu estou bom, eu vou ao Leão Denis. Se eu estou doente, é que eu não saio de lá, me interno. É uma coisa assim. Então, isso quer dizer, é persistência. A gente não pode ter dúvidas que nós estamos sendo amparados. Mas não é como a gente quer. Nós temos que passar por provas e conquistar os apoios e conquistar as virtudes e conquistar as coisas espirituais. A gente só quer as materiais. Então, lembre que ele diz assim, que o trono que pertence, que ele deixou aquele trono para ele, ela deixou a mulher que ele queria, mas ele diz lá, as virtudes dos dois teriam que ser trabalhadas, né? E 400 anos eles estavam encantados pela vontade dos magos perversos. E por isso que ela o ajudou. E esse encantamento só deveria terminar pela presença de Nureddin. Então, muitas das vezes, nós, no nosso problema, a gente ajuda o outro. Então, a gente tem que olhar o nosso problema, mas também olhar o outro. E o nosso problema é nosso, mas o outro também tem o dele. E nós temos que respeitar. E não deixar de ajudar. Porque muitas vezes é ajudando ao próximo que nós somos ajudados. É aquilo do passe. Você só dá passe, você não é médio de mais nada. Eu não sou médium, mas todos nós não temos energia para doar de boa vontade. Então nós podemos dar passe comum. E quando a gente vai dar o passo, que a gente se prepara materialmente, espiritualmente, com estudo, prece, com boa vontade, com alimentação, e muitas vezes esse passe que a gente vai dar no outro, passa primeiro por nós. E esse passe não, esse fluido. Então, quem ajuda o outro, ajuda a si mesmo. Não é verdade? Então, lembremos disso, né? Jamais a gente esqueça de que, ajudando o próximo, ajudamos a nós mesmos. Agora nós vamos, queridos amigos, fechar com a nossa prece, que ia ser a nossa amiga a fazer, mas nós vamos fechar rapidamente. Te prometo na próxima, tá, Savona? Senhor Jesus, amigo querido, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de termos estudado contigo e com teus espíritos de luz. Que possa ser para nós sempre esse horário e esse dia amparado
por Caibachuta e todos os seus trabalhadores. E que seja assim em teu nome, que passemos o estudo diretamente da casa de Leão Denis. Graças a Deus.